A ascensão do Senhor já é a nossa vitória. Queridos irmãos e irmãs, o domingo da ascensão antigamente não era domingo. Na verdade, era geralmente na quinta-feira da sexta semana da Páscoa, a partir do costume antigo que era celebrado a solenidade 40 dias após a Páscoa da Ressurreição. Porém, no Brasil nós celebramos o domingo porque a quinta-feira é sempre dia normal, é dia útil. Então, para que ninguém incorra em pecado, a igreja tem permissão de celebrar a solenidade no domingo. E esse tempo cronológico de 40 dias nos é dado por São Lucas, no seu segundo livro chamado Atos dos Apóstolos. Durante esses 40 dias, nós lemos diariamente o livro dos Atos dos Apóstolos. Porém, o trecho de hoje é a sua introdução. Nós voltamos atrás e lemos o primeiro capítulo dos Atos dos Apóstolos, onde mostra que São Lucas escreve o seu livro para uma pessoa, um homem chamado Teófilo. Teófilo era um dignatário do Império Romano. Era uma pessoa influente e importante que havia se convertido ao cristianismo. Por esse motivo, Lucas tem o trabalho de escrever todo o seu evangelho e todo o livro dos Atos para elucidar a fé deste homem. Ao mesmo tempo, Teófilo é um nome simbólico, é um nome honorífico, que significa aquele que é amigo de Deus. Portanto, Lucas escreve seja o Evangelho como também os Atos dos Apóstolos para cada um de nós. E queremos ser amigos e amigas de Deus, queremos aprofundar na fé desse Deus o qual nós abraçamos e nos abraça todos os dias. Por esse motivo, Lucas começa com uma recapitulação, falando daquilo que aconteceu no último dia em que Cristo Jesus esteve conosco nesta terra, de maneira física. E a partir daí ele faz o anúncio de Cristo ressuscitado. Ao mesmo tempo que a ascensão e a Páscoa são duas faces da mesma moeda. Porque na Páscoa nós dizemos, aquele que estava morto agora vive e vive para sempre. Na ascensão nós afirmamos, aquele que foi tremendamente humilhado agora é exaltado acima dos anjos. E como diz São Paulo, acima das potestades, soberanias e tronos, ou seja, todas as hierarquias angélicas estão abaixo de Jesus agora, quando ele é glorificado pelo Pai. Por esse motivo, nós celebramos sempre a ascensão do Senhor ao término do tempo pascal. E Lucas diz para nós que Jesus aqui, antes de ascender aos céus, antes de subir para o céu, ele deixa uma promessa, que daria o Espírito Santo de Deus, derramaria o Espírito Santo sobre os seus discípulos. Ao mesmo tempo em que ele falava e os abençoava, ele se afasta e sobe para o céu e é encoberto pela nuvem. Façamos uma pausa aqui. Então Jesus, na verdade, poderia ter subido para o céu sem ter sido visto por ninguém. Até porque o céu, assim como as realidades últimas que nós vamos viver como ser humano, chamamos de novíssimos. Depois da morte vem o juízo ou o julgamento, purgatório, o céu ou o inferno. São realidades que não são lugares. A gente tem uma mente simplória, achando que Jesus subiu para chegar num lugar chamado céu. Mas o céu não é bem um lugar. O céu é um estado. Porque se fosse assim, Jesus estaria subindo até o dia de hoje, porque o universo continua, né? Mas ao mesmo tempo, ele quer dizer para nós que quando ele passa na nuvem, ele muda praticamente de estado, ou seja, ele não está mais no Cronos, neste universo que nós ocupamos, mas ele passa
para o Kairos, o tempo de Deus, o tempo que não passa, o tempo que é eterno. A nuvem, na verdade, é um símbolo de eternidade, ao mesmo tempo que na língua de Jesus, nós pegarmos lá o nomezinho em hebraico, nós chamamos de Shekinah, significa nuvem ou nuvem de glória. Jesus entra na glória do Pai atravessando a nuvem. Por esse motivo a nuvem está ali, porque pode ser que no dia nem sequer tinha nuvem, mas aquela nuvem que estava ali era a nuvem do poder, da glória de Deus. E Jesus, atravessando essa nuvem, ele alcança o patamar mais elevado, ele alcança o trono da graça de Deus. O salmo de hoje é o Salmo 46, que é escolhido de propósito para esta solenidade. É um antigo hino em honra ao Senhor, porque na antiguidade, durante o tempo que existia o templo de Israel, lá em Jerusalém, uma vez no ano existia uma data, uma festa dos judeus, que os sacerdotes tomavam a arca nos ombros e desciam em cortejo triunfal durante todo esse dia, atravessando a cidade. Passava pela parte de baixo de Jerusalém, contornava o vale e depois subia de volta para a colina onde estava construído o templo. Ali o povo via aqueles 7 turíbulos fumegantes levantando aquela nuvem de glória, tocadores, instrumentistas, o povo aplaudindo, os sacerdotes ali, trombetas, e diziam: nossa, é Deus que está passando, porque a Arca da Aliança era a própria presença de Deus no meio da humanidade. Por isso, ali onde Deus coloca os pés na arca, ele passa no meio de nós. Por entre aclamações, Deus sobe para o seu lugar. O Senhor se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Ao mesmo tempo, nós concluímos que Jesus é a nova Arca da Aliança, porque foi a partir do seu sangue que ele sela o pacto de amor entre nós e o Senhor, o Pai. É o sangue da nova e eterna aliança. Por isso, Cristo subindo para o Pai é Deus que se eleva, é Deus que se volta para o lugar de origem, mas ao mesmo tempo continua. Portanto, esse salmo de hoje, o salmo litúrgico de hoje, é um hino que nós engrandecemos a glória de Cristo. O evangelho de hoje, Jesus, aparecendo pela última vez aqui aos seus discípulos, segundo a conclusão de São Mateus, ele faz uma promessa: eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Como se dá isso, Padre? A partir do momento em que Jesus passa para a realidade eterna do Pai, o Kairos, o tempo de Deus, ele vem até nós com a graça do Espírito Santo. Quando nós dissemos que o Espírito Santo habita o nosso coração, temos que entender que não só o Espírito Santo habita, mas também o Pai e o Filho. Deus, quando executa uma ação, ele executa sempre sendo Deus. Então, não é Jesus que ressuscita, mas o Pai ressuscita Jesus pelo poder do Espírito Santo. Não é o Espírito Santo que vem, é o Pai que envia o Espírito Santo à sua igreja para honrar a promessa de Jesus. Portanto, é sempre Deus, as 3 pessoas divinas que agem em conformidade. Então não é Jesus que sobe para o céu, o Pai eleva Jesus por meio do poder do Espírito Santo. Por esse motivo, entendemos que toda vez que nós o reunimos em nome de Jesus, ele se faz presente. Toda vez em que nós proclamamos a sua palavra em assembleia, ele se faz presente. Toda vez que nós proclamamos e celebramos a Eucaristia no altar, Cristo se faz presente. Toda vez em que nós oramos na nossa casa, no escondido do nosso quarto, no momento de tristeza, de tribulação, Deus se faz presente. Porque agora Ele, como Deus glorificado, não está mais limitado pela limitação física. Agora Ele pode estar em toda parte, em todos os lugares, em todos os corações ao mesmo tempo.
Assim a fé da igreja diz que Jesus está presente no sacrário em todos os lugares da terra. Independente do ambiente que for, o Senhor manifesta a sua presença. Porque Ele agora foi glorificado. E São Paulo diz para cada um de nós que somos chamados a uma esperança. A esperança da vida eterna. A esperança de como membros de Cristo, nós somos herdeiros do céu. E Cristo já preparou um lugar para cada um de nós. Por isso eu comecei dizendo que a ascensão do Senhor já é a nossa vitória. Cada um de nós, olhando para Jesus, nós não vemos a sua divindade, nós vemos um homem. Ao mesmo tempo, sabemos que Ele é Deus, Deus e homem. Portanto, Jesus, Deus e homem, senta-se agora no trono da glória do Pai. Senta no lugar mais elevado que existe. Por esse motivo, nós agora temos acesso, através das nuvens, onde Ele passou, a também entrar no paraíso, entrar no céu. Uma coisa que caiu em desuso depois do Vaticano II é a gente falar dessas 4 realidades últimas que nós chamamos de novíssimos: o juízo, o purgatório, o inferno e o paraíso. Mas existem sim. Alguns de nós estão mais próximos do juízo, e do céu ou do inferno do que outros, mas todos nós caminhamos para o mesmo lugar. Jesus subiu para lá não para ficar longe da gente, mas para que, a partir do momento em que Ele entrou no céu, nós tenhamos a certeza de fé que é para lá que nós vamos, para lá a nossa destinação final. Infelizmente, muitas pessoas vivem como pagãos, apesar de batizados, não têm fé em nada. E entende o céu como sendo simplesmente uma história da carochinha, que nós contamos para os nossos filhos, sobrinhos e netos, Existe o céu. Tá, e aí? Será que nós realmente acreditamos naquilo que nós falamos? Naquilo que nós pregamos? Aliás, eu vou refazer a minha pergunta. Meu irmão, minha irmã, você realmente crê na promessa do Senhor que existe um lugar para você no paraíso? Não responda, a pergunta retórica. Cada um responde no coração. Porque se nós não acreditamos mais que exista um paraíso, a nossa vida acabou. Não existe promessa mais maravilhosa do que essa. Viver para sempre na felicidade de Deus. Lembrando que não é um céu daqueles de televisão, onde nós vemos alguns anjinhos babocas tocando harpa numa chatice sem fim. Não é isso. O céu é um estado perfeito de alegria. E nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum coração humano jamais imaginou aquilo que Deus preparou para cada um de nós. Tanto que ninguém voltou para contar até o dia de hoje. Por esse motivo, nós temos que acreditar pela fé que Deus nos chama ao paraíso. Deus nos chama para o céu, meu irmão. Você não é herdeiro de pouca coisa, não. Deus te chama a participar da vida eterna com Ele. Mas para tanto, é preciso que tenhamos o dom da fé, o dom de crer. Porque aqui no Evangelho mesmo, Jesus, diante deles, vivo, tinha alguns que não acreditavam ainda. Nós não podemos fazer dessa maneira. Nós não podemos agir como São Tomé antes da conversão. Tenho que ver para crer. Se nós não acreditarmos antes, quando chegarmos a ver, será tarde demais. Por isso, hoje, peçamos ao Senhor esse ardente desejo de crer na nossa vitória, de crer na nossa glorificação em Jesus, de crer que todos nós temos um lugar no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.